Bom dia, meus queridos irmãos, que bênção mais uma vez nós podemos estar juntos aqui, nesta manhã, para poder estar aprendendo um pouquinho mais da palavra do Senhor e aplicando essa palavra tão maravilhosa na nossa vida, Queremos louvar o Senhor e agradecer por essa oportunidade. Nós vamos dar continuidade na nossa revista Palavra e Vida. Nós vamos estar estudando hoje a lição 10 da nossa revista, que vai falar assim, vivendo acima da média. Então, esse é o tema que nós vamos abordar hoje e trata da primeira carta a Timóteo. Então, é essa carta que nós vamos estar estudando nesse dia, a primeira carta destinada a Timóteo, escrita pelo apóstolo Paulo. Vamos orar a Deus, pedir ao Senhor a iluminação do Senhor para as nossas vidas neste momento. Querido Pai, Senhor, nós louvamos o Teu nome, Senhor, e Te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade, Senhor, pela graça que o Senhor nos concede, ó Deus, de estarmos, Senhor, mais uma vez estudando a Tua palavra, tirando lições, ó Deus, que possam influenciar, Senhor, as nossas vidas, que nos ajude, Senhor, na nossa vida, na nossa caminhada cristã, meu Pai. Nesta hora, ó Deus, eu quero pedir ao Senhor, ó Deus, que a Tua unção, Senhor, esteja sobre nós, trazendo tudo aquilo, ó Deus, que o Teu Espírito deseja, ó Deus, que seja falado, ó Deus, aos nossos corações, meu Pai. Peço, Senhor, nesta hora, ó Deus, pela Tua igreja, Senhor, que está nas suas casas, reunidas com as suas famílias, ó Deus, nesta EBD online, ó Pai. Quero clamar a Ti, ó Deus, a Tua bênção, a Tua direção, ó Deus, sobre a vida de cada um deles, ó Deus, que sejam guiados, que sejam orientados pelo Teu Espírito, que a paz do Senhor esteja, Deus, sobre eles. Muito obrigado, Senhor, mais uma vez, nós Te louvamos, Te exaltamos e pedimos ao Senhor, meu Pai, o direcionamento sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Então, meus queridos irmãos, como eu disse, a palavra de hoje vai ser na carta de 1 Timóteo, que tem como tema, vivendo acima da média. Então, eu queria, assim, iniciar a nossa classe de hoje com uma pergunta, com um questionamento. Eu sei que você está aí, distante de mim, e não vai poder me responder aqui de forma audível a sua opinião. Mas eu queria que você pensasse um pouquinho a respeito do questionamento que eu vou fazer nessa hora. Na sua opinião, a igreja brasileira tem vivido de que forma? Ela tem vivido acima da média, ela tem vivido na média, ou ela tem vivido abaixo da média? Então, quando eu faço essa pergunta, eu queria que você refletisse sobre o que você pensa da igreja e como ela tem se portado no mundo atualmente. Você acha que ela está acima da média no seu comportamento? Você acha que ela está, de repente, na média? Quando eu digo na média, é aquela situação assim, que não está fazendo diferença nem para o bem, nem para o mal. Ou ela está vivendo assim, abaixo da média, ou seja, de uma forma que não deveria. Mas eu não queria que você pensasse na igreja somente na questão de instituição. Eu queria que agora você se colocasse como igreja, porque nós somos a igreja. Então, eu queria que você refletisse sobre isso. Eu, como igreja, como tenho vivido? Acima da média, na média, abaixo da média? Mas é importante que, quando a gente fala em média, a gente tem que ter um parâmetro. Não é isso? Na média, a gente se guia por alguma coisa, precisa ter um parâmetro. Então, eu vou dar uma pequena dica do parâmetro que a gente precisa analisar, averiguar, para a gente se autoavaliar e refletir em que média nós estamos vivendo como Igreja de Cristo. Então, vamos lá, em 1 Timóteo 6, verso 11. Eu vou pedir a você que deixe a sua Bíblia aberta, a sua Bíblia física, a sua Bíblia online aí no seu celular, eu não sei qual você usa, mas que deixe aí aberto, que durante o nosso estudo a gente vai estar percorrendo vários capítulos e versículos dentro dessa carta de 1 Timóteo. Então, 1 Timóteo 6,11 vai dizer assim: mas você, homem de Deus, se referindo aqui a Timóteo, fuja de tudo isso, siga a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança, a mansidão. Então, nesse pequeno versículo aqui, a gente tem uma dica de que parâmetros a gente deve seguir, por onde a gente deve seguir, porque a palavra diz, siga a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança, a mansidão.
Então, nesse versículo, a gente tem uma pequena amostra, uma ideia de qual é realmente o parâmetro que a gente precisa seguir. E esse parâmetro é o parâmetro de Deus, né, da sua vontade, do desejo que Ele tem para nós, o parâmetro bíblico, né, da nossa conduta, da nossa forma de agir que nós encontramos na palavra. E a gente vai observar nessa lição que o Timóteo, né, era um jovem pastor, companheiro de Paulo nas viagens, né, ele seguia por esse caminho. Ele era um jovem pastor em que ele vivia acima da média. Então, ele foi um exemplo utilizado aqui quando nós pensamos numa vida acima da média. Né, nós temos aqui a vida do Timóteo. Né, o Timóteo, ele era de Listra, né, ele se converteu junto com a sua mãe, com a sua avó. E a gente tem referência disso lá no iniciozinho do 2 Timóteo. Né, e ele se converteu ali, ele começou desenvolvendo na fé. Então, o apóstolo Paulo, observando o Timóteo, começou a trazer o Timóteo para perto, né, e aí a discipular o Timóteo. E ele foi uma pessoa tão importante na vida do apóstolo Paulo, uma pessoa tão querida para o apóstolo Paulo, que a gente vai ver aqui algumas formas que o apóstolo Paulo se referia ao falar em Timóteo. Uma delas, a primeira delas, é como cooperador. Né, o apóstolo Paulo tinha em Timóteo um grande cooperador do Evangelho, né, que foi alguém que acompanhou as suas viagens, alguém que ele podia contar, né, na transmissão do Evangelho da Graça. Isso está lá em Romanos 16, 21, né, essa referência que vamos ver o Timóteo como cooperador do apóstolo Paulo. Também a gente observa que Paulo se referiu a ele como filho amado. Olha que coisa linda, né? Que coisa mais carinhosa de se falar, né? Como filho amado. Né? Tão grande, importante foi o ministério de Timóteo, tão comprometido esse homem era com a palavra de Deus e com o ministério da palavra. E essa referência de filho amado, nós vemos lá em 1 Coríntios 4, 17. Mas nós vemos também o apóstolo Paulo chamando Timóteo de verdadeiro filho na fé. Né? E aí, que coisa mais linda é a gente imaginar isso, né? O apóstolo Paulo chamando Timóteo de verdadeiro filho na fé, o que denota aí quanto companheirismo, como eles andaram junto, quanto Timóteo pôde aprender, né, de ser discipulado pelo apóstolo Paulo, e aí o apóstolo Paulo poder dizer isso dele, um verdadeiro filho na fé. E aí essa referência a gente tem lá em Timóteo 1, 2. Né? Então, era como o apóstolo Paulo se referia a Timóteo. Então, irmãos, o que ocorre? O apóstolo Paulo ele teve a sua prisão domiciliar lá em Roma. Então, quando ele saiu dessa prisão, ele precisava passar por algumas cidades. E uma dessas cidades que ele passou foi a cidade de Éfeso. E quando ele chegou na cidade de Éfeso, que já tinha a igreja ali estabelecida, então ele começou a perceber que ali na igreja de Éfeso estava havendo desvios doutrinários, inimigos da fé estavam ali influenciando negativamente aquela igreja. Então, era uma série de dificuldades que foi encontrada ali naquela igreja e que era necessário, então, dar ali um pouco mais de atenção àquela igreja, ficar um pouco mais, desenvolver aquela igreja um pouco mais na fé cristã. Sendo que o apóstolo Paulo ele não podia permanecer ali por muito tempo. O apóstolo Paulo estava indo para a Macedônia e ele não podia, então, permanecer ali em Éfeso. Então, quem que ele designou para lá? O Timóteo. Esse homem fiel ao Senhor, companheiro, filho amado, né, verdadeiro filho na fé de Paulo, alguém que ele confiava, que ele tinha boas referências, que ele conhecia, um homem que vivia acima da média. Então, ele envia para lá o Timóteo para que estivesse assim, pastoreando aquela igreja, né, desenvolvendo aquela igreja. Então, quem foi Timóteo? Foi esse jovem pastor que esteve ali em determinado tempo pastoreando a igreja de Éfeso. Então, o apóstolo Paulo vai escrever essa carta, né, essa primeira carta a Timóteo, dando, então, essas orientações pastorais a Timóteo, né, para que pudesse auxiliá-lo no seu ministério.
né, com a intenção de estar fortalecendo ainda mais a fé de Timóteo e também dando conselhos e instruções de como esse servo, então, deveria proceder nesta igreja, né, direcionando. Então, se nós observarmos, se nós lermos, né, toda a carta de Timóteo, os irmãos podem e devem fazer isso, não é verdade? Mas nós vamos observar que uma palavra que sobressai, né, neste livro, uma expressão, seria procedimento. Né, o que significa o procedimento, a conduta, a forma de viver, a forma de realizar. Então, essa palavra, o significado dessa palavra, procedimento, ela vai se destacar no livro de 1 Timóteo. De que forma? A primeira forma que a gente vê esse procedimento, essa forma de agir, seria na pregação da palavra, ou seja, em relação à advertência contra as falsas doutrinas que estavam acontecendo ali dentro da igreja de Éfeso. Então, era necessário que Timóteo observasse isso, o procedimento em relação à pregação da palavra, né, firmando-se ali na sã doutrina, firmando-se no evangelho real de Jesus Cristo, da graça ali. E isso a gente pode ver no capítulo 1, embora essa advertência contra as falsas doutrinas esteja permeando todo o livro da primeira carta, né, a Timóteo. A segunda forma seria na organização, ou seja, o procedimento no sentido organizacional, né, de como ele ia lidar com a liderança, de como ele ia lidar no culto público. Né? Então, essas orientações também foram dadas pelo apóstolo Paulo a Timóteo, e a gente pode ver isso lá no capítulo 2 e 3, né, da carta de 1 Timóteo. Também, a gente vê aqui esse procedimento quanto à administração, né, a administração da igreja, o dia a dia da igreja ali. Então, como que ele ia cuidar das viúvas, dos anciãos, né, e também dar alguns incentivos pastorais à fé e à vida de Timóteo. E aí a gente observa isso no capítulo 5 e no capítulo 6, né, da carta. Mas, irmãos, embora a gente tenha dado esse apanhado geral aí sobre a carta de Timóteo, e é uma carta rica, em que deve ser lida, analisada, refletida, porque tem muito a nos ensinar para a nossa vida, nós vamos nos ater em alguns pontos que a lição trouxe para a gente aqui. Né? Não tem como a gente abordar tudo, porque é tão pouquinho tempo, né? É rapidinho. Mas a gente vai abordar alguns assuntos que foram trazidos aqui na revista Palavra e Vida em relação a essa carta de Timóteo. A primeira delas é relacionada ao cuidado com as falsas doutrinas. Então, como eu disse antes, essa questão das falsas doutrinas permeia toda a carta, e foi um grande problema enfrentado na igreja primitiva, né? Desde o início lá do cristianismo. E se a gente refletir, esse problema não ficou só lá. É um problema que nos afeta ainda hoje. Né? É um problema que percorreu toda a história do cristianismo. Né? Se nós conhecermos aí a história do cristianismo ao longo dos séculos, nós vamos ver que as falsas doutrinas sempre estiveram presentes, tentando atrapalhar a igreja, não é verdade? E isso continua acontecendo. Mas vamos ler lá alguns exemplos, né, que o apóstolo Paulo trouxe ali do que estava acontecendo na igreja de Éfeso, e que nos nossos dias também nós podemos ver esses tipos de coisa acontecendo, e a advertência que o apóstolo faz a Timóteo ali sobre o cuidado, né, sobre a orientação de se manter a sã doutrina na igreja de Cristo. Então, nós vamos ver que a primeira questão que o apóstolo Paulo trata ali na carta a Timóteo, em relação à falsa doutrina, está lá em 1 Timóteo 1, dos versos 3 ao verso 7. E a gente vai fazer a leitura aqui, tá bom? 1 Timóteo 1, do verso 3 ao 7, que seria aí as falsas doutrinas e as dificuldades enfrentadas referentes à lei. E diz assim a palavra do Senhor:
quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, pedi a você que ainda permanecesse em Éfeso para admoestar essas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim. Essas coisas mais promovem discussões do que serviço de Deus na fé. O objetivo dessa admoestação é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sem hipocrisia. Algumas pessoas se desviaram destas coisas e se perderam em discussões inúteis, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, porém, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais falam com tanta ousadia. Então, meus irmãos, nesse texto aqui, né, de 1 Timóteo, vai nos dizer, vai nos mostrar a dificuldade que estava havendo ali, né, grupos de pessoas que se achavam muito entendidos e muito inteligentes, discutindo coisas relacionadas ao Antigo Testamento e genealogias, e se ocupando de discussões sobre o Antigo Testamento, sobre a lei, o que Paulo vai estar repreendendo ali, e vai estar trazendo ali o esclarecimento sobre a graça de Jesus, né, que não era pelo cumprimento da lei. Nos versículos que se seguem, que vai falar da lei, dos objetivos da lei, né, que foi mostrar o pecado, mas não a salvação. Então, o apóstolo Paulo ele vai trazer ali, vai falar com Timóteo sobre isso, para ter cuidado com essas coisas, porque a influência, irmãos, dos judeus ali era algo grande. A gente está numa igreja do 1º século, né, totalmente influenciada ali, né, pelo judaísmo. Então, essas questões do Antigo Testamento, as questões que os judeus ainda guardavam, quanto aos alimentos, quanto a vários tipos de situações ali, isso ainda era forte, né? Então, era necessário que Timóteo ali tivesse sabedoria e tivesse discernimento para esclarecer essas coisas e, sobretudo, irmãos, realçar a graça de Jesus Cristo. No verso 12... até o versículo 15, olha só o que o apóstolo vai dizer. Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me fortaleceu e me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que no passado era blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, pois fiz isso na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com fé, e o amor que há em Cristo Jesus. Essa palavra é fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então, aqui, irmãos, ele dá o exemplo de que ele era um pecador e ele se considerava dos pecadores o principal, e que, na verdade, a força não estava na lei, mas estava na graça de Jesus Cristo que o alcançou, né, que livrou dos seus pecados, o salvou dos seus pecados, como diz aqui. Não é verdade? Então, essa era uma dificuldade que a igreja lá enfrentava. Irmãos, talvez hoje a gente não enfrente essa dificuldade relacionada ao Antigo Testamento, porque nós não temos essa influência que eles tinham lá, a questão dos judeus ali, né, do judaísmo tão presente ali. Nós não temos isso hoje. Mas talvez, irmãos, um pouquinho dessa lei nos influencie toda vez que a gente tenta manter a nossa justiça a fim de nos justificar diante de Deus. Quantas vezes a gente põe as nossas atitudes, né? E não é difícil nós ouvirmos, às vezes, quando falamos de Jesus, as pessoas falarem, não, mas eu nunca matei, nunca roubei, eu sou uma pessoa boa, eu ajudo o próximo, eu não faço mal a ninguém. Não é verdade? São coisas que nós ouvimos hoje no nosso tempo e que se nós pararmos para refletir, estamos usando dessa lei também para nos justificar. Enquanto, na verdade, isso é uma falsa doutrina, né, que, na verdade, o que mostra para a gente aqui é que a graça de Jesus é só ela que é capaz de nos salvar, né, mediante a nossa fé em Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, nós vemos aqui que aquelas orientações para Timóteo não são desatualizadas para nós.
Do mesmo jeito, falsas doutrinas têm tentado invadir o nosso meio, não é verdade? E nós precisamos nos preocupar, refletir sobre essas doutrinas, essas falsas doutrinas. O apóstolo também fala aqui, orienta Timóteo, em relação à apostasia, né? Falsas doutrinas gerando apostasia. A apostasia, irmãos, é o abandono da fé. É você começar colocando coisas que não são reais na fé cristã, não são reais do cristianismo. E aí você começa introduzindo aquilo ali, você vai se afastando da verdadeira fé, né, do verdadeiro cristianismo, da graça em Jesus. Isso também, nos nossos dias hoje, é uma ameaça, como era na época de Timóteo. Vamos lá em 1 Timóteo 4, verso 1 ao 5. Folheie aí a sua Bíblia. Vamos achar e ler juntos aqui, 1 Timóteo 4, de 1 a 5, vai nos dizer assim: Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a espíritos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentira e que têm a consciência cauterizada, que proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com gratidão pelos que creem e conhecem a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, e se recebido com gratidão, nada é recusável, porque é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Então, nesse texto aqui, nós vemos tão claramente, irmãos, dizendo que nos últimos tempos, né, muitos apostatariam da sua fé, abandonariam a fé, né, obedecendo a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Olha que coisa forte. Às vezes a gente acha que quem está falando é pessoa, mas atrás dessa pessoa, dessa mente cauterizada, estão atuando os demônios para estar tentando afastar as pessoas do verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. E é preciso coragem para combater essas falsas doutrinas, para combater, né, para que possa evitar essa apostasia, esse abandono. Diz aqui o texto falando mentiras, pessoas que têm a consciência cauterizada. Você sabe o que é a consciência cauterizada? Cauterizado, você imagina o boi lá com ferro quente, não tem? Quando vai marcar o boi? É aquilo ali, é aquela marca, aquele negócio ali que põe no tecido orgânico. E aí marca ali aquele tecido onde o ferro quente pegou ali, fica cauterizado. Aquilo ali não se movimenta mais, não tem mais tato, perdeu a sensibilidade naquele lugar ali. Então, isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, teve a sua consciência tão marcada pelo pecado, que está cauterizado, que está enrijecido nos seus pecados. Então, irmão, se a gente parar para observar, olha como é perigoso essas falsas doutrinas, porque traz a apostasia à igreja. E interessante que as pessoas, os falsos mestres, né, se apresentam, muitas vezes, com um espírito de devoção e de uma ética aparente. Quantas vezes a gente não vê dessas pessoas um discurso humanista, né, em prol da sociedade, em prol da pessoa, do ser humano, mas, no fundo, irmãos, estão querendo introduzir coisas contrárias ao Evangelho de Jesus Cristo, ao verdadeiro Evangelho, ao verdadeiro cristianismo. Então, é importante que a igreja esteja atenta, porque do mesmo modo que o apóstolo Paulo diz aqui a Timóteo, olha, toma cuidado com essas falsas doutrinas, porque muitos vão se apostatar da fé, vão abandonar a fé por obedecerem esse tipo de espírito enganador. Né? Então, do mesmo modo, nós temos hoje também falsas doutrinas que estão o tempo inteiro querendo mudar o evangelho real de Jesus Cristo. E esse evangelho nós observamos aonde? É na sua palavra, é na Bíblia,
É ela que nos traz a bússola. Quando a gente fala em viver uma vida acima da média, né, o que nós temos por referência de média é a Bíblia, porque ela expressa para nós o desejo de Deus, a conduta do ser humano, a forma que ele deve viver. Então, nós precisamos ter esse cuidado. Mas também, o apóstolo Paulo ali, ele vai falar com Timóteo a respeito, para que tomasse cuidado com as falsas doutrinas relacionadas ao dinheiro. Olha que coisa atual, né, também para a gente, relacionadas ao dinheiro, né, que estava acontecendo também lá, né, falsos mestres, utilizando-se da piedade como fonte de lucro. E aí a gente vai ver isso lá em 1 Timóteo 6, versos de 3 a 10. E vai dizer assim: se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, esse é orgulhoso e não entende nada, pois tem um desejo doentio por discussões e brigas a respeito de palavras. É daí que nascem a inveja, a provocação, as difamações, as suspeitas malignas e as polêmicas sem fim da parte de pessoas cuja mente é pervertida e que estão privadas da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Olha só, irmãos. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Porque nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos insensatos e nocivos, que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé, olha aí, atormentaram a si mesmos com muitas dores. Então, aqui, irmãos, a orientação a Timóteo é nesse sentido de ensinar a igreja, ter cuidado com essas falsas doutrinas relacionadas ao dinheiro, porque a piedade, como fonte de lucro, é o contentamento, é a gente saber que Deus está cuidando de nós, ainda que aqui, como disse, que nós devemos estar contentes se tiver o que comer e vestir, mas Deus tem nos dado muito e muito mais do que isso, meus irmãos. Mas há o falso evangelho, a falsa doutrina, te chamando para um evangelho, para aquele evangelho que só te traz bens. Não é aquele evangelho que pode te trazer riqueza. Não é aquele evangelho da prosperidade, né, para você ser próspero, ter dinheiro, né, não é verdade? Mas aqui a palavra do Senhor vai dizer isso, que nessa intenção de ser rico, né, alguns nessa cobiça se desviaram da fé e atormentaram a si mesmos com muitas dores. Então, meus irmãos, as falsas doutrinas, tais quais estavam lá no tempo de Timóteo, e que o apóstolo Paulo ali vai advertir a Timóteo em relação a essas coisas, para que Timóteo pudesse ensinar, para que Timóteo continuasse firme ali na sã doutrina. De igual modo, nos dias de hoje, a igreja precisa estar atenta e ter a coragem de combater as falsas doutrinas que têm invadido as igrejas, que têm invadido, às vezes, o meu e o seu coração, ouvindo a falsos mestres, que, como eu disse há pouco, muitas vezes nos apresentam com um caráter de devoção, né, de uma ética aparente, mas a palavra nos diz, são enganadores, espíritos enganadores, e, na verdade, estão obedecendo a demônios. Mas, irmãos, nós ainda vamos ver um segundo tópico, né, que o apóstolo Paulo vai falar ali com Timóteo, para que ele estivesse atenção e para que ele fosse zeloso. E ele vai falar assim, o tópico 2 vai dizer, zelo pelo ministério e oração. O apóstolo Paulo, então, orienta Timóteo ali a ter zelo pelo ministério e pela oração. Nós vamos ver isso lá em 1 Timóteo 2, versos de 1 a 8.
Acompanhe aí na sua Bíblia a nossa leitura. Vamos ler então a palavra do Senhor. 1 Timóteo 2, de 1 a 8, vai dizer assim: antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas. Orem em favor dos reis e de todos os que exercem autoridade, para que vivamos vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. Isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Jesus Cristo, homem, que deu a si mesmo em resgate por todos, testemunho que se deve dar em tempos oportunos. Para isso fui designado pregador e apóstolo. Afirmo a verdade e não minto, mestre dos gentios, na fé e na verdade. Quero, pois, que homens orem em todos os lugares, levantando mãos santas, sem iras e sem animosidade. Então, aqui nós vemos que quando o apóstolo Paulo orienta Timóteo em relação ao zelo pelo ministério, ele inicia, irmãos, com a oração. Né? O zelo pelo ministério, ele vai ser aqui realçado, iniciado pela oração. E diz no versículo 1, que façam súplicas, orações, intercessões e ação de graças em favor de todas as pessoas. E aí o versículo 2 fala aqui, né, relacionado que a gente deve orar pelas nossas autoridades. E aí a gente entra num ponto tão difícil, polêmico hoje no nosso país, onde a discórdia tem tomado lugar da oração. Né? A Bíblia não diz que a gente deve orar por uma autoridade, mas por todos. Né? A oração deve ser feita por todos, porque a oração, irmãos, ela traz a paz social. Né? A gente deve orar pelas nossas autoridades para que a gente viva uma vida tranquila, uma vida mansa, uma vida calma. Isso é fruto das nossas orações. Às vezes a gente está lutando tanto de outras formas, querendo lutar tanto de outras formas, através da discórdia. Mas não, o que a Bíblia ensina é que a gente precisa estar em oração. E a oração, o fruto da oração, vai trazer essa paz social. E vai trazer também, em consequência, piedade e respeito. Vai facilitar para que a gente viva em piedade e respeito. A piedade relacionada a não a uma simples religiosidade, né, mas uma intimidade com Deus. Né, de fato, e o respeito é o temor ao Senhor. E aí, quando a gente tem respeito, a gente também procura viver uma vida digna diante de Deus. Então, a oração, irmãos, ela produz uma paz social, piedade e respeito. Então, o ministério, ele deve ser constante em oração. E também a palavra aqui vai dizer que ele agrada a Deus, né, e desperta a consciência quanto à salvação de Jesus Cristo, porque o desejo do Senhor é que todos se salvem. O desejo do Senhor é que todos se salvem. E é importante que essa verdade venha à consciência. E a oração aí, ela exerce, então, um papel fundamental. Então, o apóstolo Paulo vai falar com Timóteo aqui, né, aconselhando Timóteo a ser zeloso pelo ministério e pela oração. Irmãos, o ministério e a oração não tem como andar separado. O verdadeiro ministério, ele não tem como andar separado da oração, porque a oração vai guiar, vai trazer luz ao seu ministério, vai manifestar a vontade do Senhor para o ministério. Então, irmãos, imagina aqui, né, Timóteo, uma igreja com várias dificuldades, vários problemas com a questão de falsas doutrinas, problemas difíceis, perigosos para a igreja, como é a falsa doutrina. Imagina querer exercer o ministério sem estar em súplica, clamor e oração diante de Deus. É impossível, não tem como. Então, aqui o apóstolo Paulo, ele orientando aqui o seu filho na fé, ele diz, olha, ser zeloso no ministério e na oração,
clamando, com súplicas, orações, intercessões, ação de graças em favor de todas as pessoas. Então, a gente vê a importância aí do ministério e da oração andarem juntos, né? Uma vida de oração, uma vida que busca direcionamento, né? Uma vida que está diante de Deus, buscando direcionamento. E isso é estar acima da média, é obedecer a palavra, vivendo um ministério e uma vida de oração. Mas o apóstolo também traz o terceiro ponto aqui da nossa lição. Ele ainda vai falar um pouquinho mais a Timóteo a respeito da sua vida, da questão de como ele deve vigiar a sua própria vida. Então, o ponto 3 da nossa lição vai falar sobre orientação para os líderes. E aí a gente vê lá em 1 Timóteo 3, de 1 a 16... O texto é longuinho, né? Um pouquinho mais longuinho, mas nós vamos ler, mesmo assim, né? E esse texto, ele vai trazer alguns atributos do líder, da liderança, né? Então, ele vai orientar ali a Timóteo sobre refletir, sobre pensar, sobre se autoanalisar, sobre alguns atributos. Atributos esses familiares, emocionais, atributos pessoais, atributos sociais e atributos ministeriais. Então, vale a pena depois os irmãos lerem com mais calma, refletirem e fazerem, de fato, uma autoavaliação sobre esses atributos. Vamos à leitura, 1 Timóteo 3, de 1 a 16. Vai dizer assim: fiel é a palavra, se alguém deseja o episcopado, excelente obra almeja. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, moderado, sensato, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, nem violento, porém cordial, inimigo de conflitos, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Que o bispo não seja recém-convertido, para não acontecer que fique cheio de orgulho e incorra na condenação do diabo. É necessário também que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair na desonra e no laço do diabo. Do mesmo modo, quanto aos diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não gananciosos, conservando o ministério da fé com a consciência limpa. Também esses devem ser primeiramente experimentados e, caso se mostrem irrepreensíveis, que exerçam o diaconato. Do mesmo modo, quanto às mulheres, é necessário que elas sejam respeitáveis, não maldizentes, moderadas e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem os seus filhos e a própria casa, pois os que desempenham bem o diaconato alcançarão para si mesmos uma posição de honra e muita ousadia na fé em Jesus Cristo. Na fé em Cristo Jesus. Escrevo essas coisas a você, esperando ir vê-lo em breve. Mas se eu demorar, você saberá como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Sem dúvida, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Então, irmãos, esse texto aqui, tão especial, fala sobre as orientações, né, da liderança, sobre os atributos. Né, como é difícil, às vezes, nós vemos líderes que não vigiam, que não refletem diariamente as suas condutas. Às vezes se preocupam apenas com algum determinado
ponto de vista, às vezes se preocupam, digamos lá, com a sua vida social, não é verdade? Mas às vezes descuidam dos seus atributos familiares, dos seus atributos emocionais, né, dos atributos pessoais ou até do ministério. Então, irmãos, é um conjunto que precisa ser avaliado, que alguém que vive acima da média, como foi o exemplo de Timóteo aqui, precisa estar em constante avaliação. Eu sei que nós somos seres humanos, temos falhas, temos dificuldade, porque quando olhamos um texto desse, muitas vezes imaginamos uma perfeição de pessoa. Mas nós temos falhas, temos dificuldade, mas devemos estar constantemente preocupados em nos avaliar, em perceber em nós aquilo que precisa ser mudado, porque nós precisamos ser exemplo. Nós precisamos ser exemplo. Então, é necessário uma autoavaliação constante das várias áreas da nossa vida. Tantas vezes da área dentro da nossa família, ou das nossas emoções, ou a nossa vida lá fora. Então, aqui, irmãos, o apóstolo Paulo orienta Timóteo para que ele estivesse se autoavaliando constantemente para ser exemplo. Mas essas orientações, irmãos, aos líderes são tão importantes, porque essas orientações falam para nós sobre o caráter da liderança. O caráter é o único que é trabalhado por Deus. Às vezes a liderança está preocupada na realização, né, nas suas atribuições. Mas, como eu coloquei aqui, atribuições são aprendidas, mas o caráter só Deus pode tratar. Então, o apóstolo Paulo, quando ele fala aqui com Timóteo, ele foca nesses atributos de caráter, né, daquilo que é tratado diante de Deus. Porque as atribuições, a gente tendo um caráter tratado por Deus, elas vão acontecer, a gente aprende. A gente vai aprender a tarefa, a gente vai conseguir fazer. Mas tem uma coisa que só Deus faz, que é tratar o nosso interior, que é tratar o nosso caráter, que é tratar as nossas falhas, que é tratar as nossas famílias, que é tratar a nossa vida. Então, daí isso é tão importante a gente observar essas orientações. Também por uma outra questão, líderes que vivem acima da média influenciam os liderados a viverem acima da média também. Não é verdade? Todo líder ele tem um poder de influência. E isso, essa questão da influência é uma coisa tão forte que a igreja às vezes tem sofrido hoje, porque o líder já entendeu, o falso líder, o falso profeta, já entendeu que existe um poder de influência. E tem usado, muitas vezes, a religião com falsas doutrinas para manipular as pessoas, ensinando o que é errado. E aí, muitas dessas pessoas estão apostatando da fé. Tão forte é o poder da influência. Mas, se é forte o poder da influência para o mal, também é forte o poder da influência para o bem. Eu costumo, assim, imaginar, fazendo essa lição, imaginei o líder, assim, como aquela vitrine, né, que a gente passa aí, está na época de Natal, daqui a pouco vai fazer a comprinha lá, né? E aí passa ali na vitrine e vê aquela roupa, aquela vitrine montada ali que te agrada. E aí você olha para aquela vitrine ali e ela te atrai. Então você imagina o quê? Não, lá dentro daquela loja eu vou encontrar algo tão bom quanto eu estou vendo aqui fora. E é mais ou menos assim. A liderança precisa estar vigilante, porque é ela que as pessoas vão ver primeiro. E elas influenciam. O líder, ele é capaz de influenciar o seu liderado. Então, se o líder ele está preocupado em seguir as orientações de Deus e viver acima da média, automaticamente vai estar influenciando os seus liderados, vai estar influenciando a igreja a viver também uma vida acima da média. Agora, talvez, você pense assim, poxa, mas eu não sou pastor, eu não sou líder, de alguma forma, muitas vezes nós exercemos a liderança em Cristo. Às vezes você não é o pastor da igreja, né? Não é um pastor formado, mas você exerce a liderança ali no seu pequeno grupo, né? Às vezes você precisa exercer a liderança espiritual dentro da sua casa, sendo exemplo para os seus.
sendo exemplo para aqueles que ainda não conhecem Jesus dentro da sua casa, sendo exemplo para os seus filhos que estão crescendo dentro da sua casa. Então, de alguma forma, Deus quer te usar, né, com todas essas orientações para líderes, mas que Deus deseja também que cada um de nós busque esse caráter diante do Senhor. Ele quer que cada um de nós viva também acima da média. Por fim, diante da crise de confiabilidade, a observação do caráter ajuda a reconhecer os falsos mestres. É certo que nós hoje vivemos uma grande crise de confiabilidade. Não é verdade? Nós já ouvimos pessoas, às vezes, resistindo ao Evangelho porque tiveram um mau exemplo da igreja. Então, uma crise de confiabilidade diante de tantas falsas doutrinas, diante de tantos falsos mestres. Então, o caráter cristão desenvolvido, o caráter que a palavra do Senhor nos mostra, que deve ser o nosso alvo, que deve ser a nossa busca, esse caráter é que vai estar retomando essa confiança, não é verdade? E também auxiliando para que a gente analise aquele profeta que nos fala, para saber se aquele profeta tem sido um profeta verdadeiro, cristão diante de Deus, ou se ele tem sido falso, né? Tem trazido coisas falsas, além das suas palavras, que nós devemos conhecer, por conhecer as Escrituras, porque a palavra do Senhor diz: errais por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus, e às vezes a gente não conhece e erra por isso. Mas também nós observamos o caráter, nós observamos da liderança o seu caráter, como ela conduz, né, como ele se porta diante da vida, do mundo, né, das suas orientações. Então, essa é a terceira orientação, né, que o apóstolo Paulo deixa ali para Timóteo, ter o cuidado de refletir, de analisar e de sempre avaliar o seu caráter. Então, irmãos, muitas lições nós podemos tirar, né, do livro, da carta aqui de 1 Timóteo. Né, se nós pudermos, né, ler com mais calma, refletir, tem muitos pontos interessantes para a nossa reflexão, né? Mas esses 3 pontos o Senhor quis tratar na nossa vida nesta manhã, né, que a gente possa abrir o nosso coração e perceber aquilo que o Senhor quer nos mostrar, deseja tratar na nossa vida, se autoavaliando. Eu não sei, né, se você tem dado, de repente, ouvido a falsos profetas, a falsas doutrinas, se tem se afastado da oração ou do zelo do seu ministério, né, tem esfriado. Não sei também, né, se algumas dificuldades no seu caráter precisam ser tratadas, mas, em nome de Jesus, nós queremos pedir ao Senhor que, nesta manhã, venha estar tratando a nossa vida. Por fim, irmãos, concluindo, né, o nosso estudo de hoje, vai dizer assim: aprendemos na primeira carta a Timóteo que viver acima da média é defender a sã doutrina bíblica, cuidando de apresentá-la às novas gerações. Então, é importante que a gente esteja com essa preocupação de defender a doutrina bíblica real, né, que nós aprendemos, e apresentá-la às novas gerações. Há uma grande tentação, né, com as novas gerações e com as mudanças do mundo, nós também queremos mudar o Evangelho. Mas nós aprendemos que nós precisamos perseverar na sã doutrina. É zelar pelo ministério e por sua vida piedosa de oração. É ser exemplo, permitindo que Deus molde o nosso caráter. Então, isso nós aprendemos nessa manhã. Louvado seja o Senhor e que Ele complete em nosso coração aquilo que Ele deseja. Vamos orar e agradecer a Deus mais uma vez. Senhor, nós te damos graças, Senhor, nós te louvamos, ó Deus, por esta palavra ministrada, ó Deus,
que não tenha sido, ó Deus, por mim, ó Deus, mas pelo Teu Espírito Santo, porque o Senhor conhece os corações e sabe, ó Deus, onde cada um de nós, ó Deus, precisa se autoavaliar e refletir, Senhor. Nós queremos nos colocar, ó Deus, diante da Tua presença, pedindo, Senhor, que haja em nós, ó Deus, a predisposição, Deus, de se quebrantar diante de Ti, de nos autoavaliarmos, ó Deus, e clamarmos a Ti, Senhor, em oração e súplica, Senhor, por nós mesmos, pelo nosso caráter, pelas nossas dificuldades, meu Deus, mas também, ó Deus, como a Tua palavra ensina, por todas as pessoas. Nós clamamos a Ti, que o Senhor nos ajude nas nossas dificuldades, na nossa humanidade, e nos aperfeiçoe, Senhor, a cada vez mais, ó Deus, no Teu Evangelho, no caráter, da maneira que o Senhor deseja, ó Deus, para nós, para que nós possamos viver, ó Deus, essa vida, ó Deus, acima da média, ó Deus, baseada, ó Deus, na Tua palavra, baseada no caráter do Senhor para nós, ó Deus. Louvamos, Te agradecemos e mais uma vez, Senhor, colocamos cada uma das famílias, ó Deus, nas Tuas mãos. Cada um, Senhor, que vai estar, ó Deus, ouvindo, ó Deus, esta aula, meu Pai, que o Teu Espírito Santo venha estar alcançando, ó Deus, quebrantando o coração, ó Deus, e trazendo um ensinamento, Senhor, verdadeiro, ó Deus, pela Tua palavra, pela direção do Teu Espírito Santo. É a oração que fazemos a Ti, em nome de Jesus. Amém.